Bom dia a todos vocês que nos assistem aqui pelos canais da Sociedade Espírita Missionários da Luz, tanto pelo YouTube quanto pela página do Facebook. Nós que todo domingo às 10 horas trazemos as palestras de domingo, sempre com um convidado, e desenvolvemos um tema da doutrina dos Espíritos, do Evangelho, para que todos nós possamos, de alguma maneira, refletir sobre ele e aproveitar para o nosso cotidiano, as nossas vidas. Nessa manhã de domingo, nós temos o prazer de contar com o nosso querido Marcos Papa, que já esteve na nossa casa diversas outras vezes e agora, pela primeira vez, virtualmente, aqui contribuindo com a sua inteligência, com seu carinho, com a sua doçura aqui conosco nas suas palestras. Bom dia, Marcos, tudo bem? Tudo ótimo, João. Graças a Deus, se cuidando bastante aí no período da pandemia, e felizmente temos essa ferramenta aqui de poder até olhar nos olhos, se ouvir tão bem, conversar de maneira segura, né? Então, estamos perseverando. Como dizia o Chico, nós temos fé, mas a fé é operante, né? E feliz de estar aqui, sintonizado com vocês, ainda que de forma remota, aqui do meu cantinho, no meu escritório aqui, da minha pequena biblioteca, mas muito feliz de estar junto. Então, é realmente muito importante essas colocações iniciais que você nos traz aí, principalmente de estarmos seguros, né, Marcos? Num momento tão delicado, quando a gente pensa que nós já estamos saindo, de repente somos surpreendidos ainda por situações graves da contaminação Covid, e essa ferramenta realmente ela nos auxilia bastante, tanto nós que estamos divulgando, quanto aqueles que estão nos assistindo. A virtualidade tem essa capacidade de atender a todos, né? Até porque, né, Marcos, o mundo espiritual é virtual, não é? Não, e eu tenho falado nas palestras remotas, né, que me faz muito lembrar, tem me feito muito lembrar o André Luiz, lá no Nosso Lar, no Obreiros da Vida Eterna, nos Missionários da Luz, toda a série André Luiz. Você vai reparar que em alguns momentos, e são vários que acontecem nas obras dele, ele diz assim, e num certo momento uma tela se formou e um mentor espiritual de uma outra dimensão, de um outro planeta, se comunicou com eles, né? E aí eu fico imaginando a dificuldade do André Luiz na década de 50, que não tinha internet, que não tinha WhatsApp, que não tinha... Nem Torpedo tinha, né? O Torpedo tem só 22 anos, João. Lembra? A gente fala Torpedo, SMS, né? Ele é um garoto, é um jovem de 22 anos de idade, né? E aí como é que o André Luiz conseguia vocabulário para dizer há 70 anos, né? Há 70 anos ele dizer o que ele disse e o Chico recebendo, tentando, passando aquilo para o papel. Olha a gratidão que a gente tem que ter pela doutrina espírita, pelo esforço que eles fizeram por trazer para nós essa doutrina. Mas vira e mexe tinha isso, um mentor, formava-se, o André Luiz conta que formava-se uma tela, né? E aí não me esqueço que o André Luiz fala assim, a humanidade ainda não conhece, ele fala assim, a humanidade ainda não conhece todas as potencialidades da eletricidade, né? Aqui, ó. Estamos aqui. Ele fala em tela de plasma naquele momento, lá está escrito lá, tela de plasma. E é matéria, né? Quer dizer, é uma matéria que a nossa dimensão não consegue perceber, os nossos 5 sentidos não conseguem perceber, mas os nossos médiuns conseguem, né? Com certeza. O Marcos vai desenvolver conosco hoje, o Marcos Papa vai desenvolver conosco hoje um tema que está lá em Lucas, capítulo 10, entre os versículos 38 e 42, que é uma afirmação de Jesus para Marta, né? As duas irmãs estão ali, Jesus está na presença delas, e ele afirma para Marta um trecho, entre aspas, entretanto, só uma coisa é necessária. Então, no desafio
desse lance, dessa afirmativa do Cristo, o Marcos Papa vai desenvolver um pouco esse tema para nós no dia de hoje. Mas antes dele iniciar, antes de eu passar a palavra dele para que ele possa desenrolar a temática, desenvolver a temática, nós vamos fazer a nossa prece. Então, pediria a todos que nos assistem agora, né, que possam desvincularem-se das suas tribulações, né, se refugiando no seu interior. E nós pedimos, então, a vós, ó Pai, a vós, Jesus, que possa nos abençoar nesta manhã de domingo, em mais uma palestra da nossa Casa Espírita, rogando que possa autorizar a sempre inestimável participação da espiritualidade superior, os nossos patronos, os nossos queridos, as nossas queridas entidades espirituais que assistem, que amparam a nossa casa, assim como os nossos guias, o guia do Marcos Papa, para que ele possa bem explanar toda a temática e que todos nós possamos bem assimilá-la e incorporá-la no nosso psiquismo, no nosso dia a dia. Pedindo também, Senhor, que possa abençoar a todos nós que ainda estamos neste planeta aflitos com a crise Covid, essas aflições que têm nos vitimados, muitos de nós diretamente e indiretamente também aos familiares, aqueles que foram fatalmente vitimados, que já estão na pátria espiritual, e todos possam ser consolados, assistidos, amparados, esclarecidos por todo este momento em que vivemos. Rogando também para que possam receber as inspirações necessárias os nossos cientistas, de maneira que, no mais breve tempo possível, consigam equacionar e resolver a cura para a pandemia em que vivemos. De resto, Senhor, que todos que se encontram em aflição, os órfãos que estão na orfandade, na senilitude, na enfermidade, vitimadas por toda ordem de tragédias pessoais, naturais, também possam ser assistidos e amparados. Obrigado, ó Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que temos também recebido em nossas vidas, em toda a trajetória reencarnatória que temos tido neste planeta por séculos e séculos, e que nós possamos, de alguma maneira, melhorá-lo. Que assim seja, Senhor. Marcos, então, eu vou te passar a palavra para que você fique à vontade no desenvolvimento do seu tema, e eu estaria aqui, mas vou recuar um pouco aqui a imagem, deixando que o nosso público possa aproveitar melhor a sua palestra. E eu, João, eu desliguei o WhatsApp para não dar nenhum retorno aqui. Então, se você precisar falar comigo também, me interrompe, chama aqui, sem problema nenhum. Tá bom. Nós estamos aqui a postos. Combinado. Fique à vontade. Bom, pessoal, uma vez mais, bom dia a todos. Nós estamos aqui no domingo, que para nós, no calendário do Ocidente, é o último dia da semana, né? Mas lá, ao tempo de Jesus, no Oriente, algumas culturas ainda, algumas sociedades, o sábado é o último dia da semana, né? Por isso que o mandamento é guardai o dia de sábado. Significa que esse dia nós estamos cuidando de nós mesmos de maneira integral. De maneira integral.
E é importante nós dizermos isso da forma correta, para a gente não dizer, estou cuidando do meu espírito. Nós não temos espírito, nós somos espírito. Então, por isso, o correto é dizer, estou cuidando de mim. E aí, quando a gente fala cuidando de mim, nós estamos falando de nós, que somos indestrutíveis, eternos, e dessa extensão de nós mesmos, que é o nosso corpo físico, que não é outra coisa à parte. Não é outra coisa à parte. O corpo físico é uma extensão de nós mesmos, construído numa operação hipercomplexa, que nós estudamos na doutrina espírita, e André Luiz esmiuça isso para nós, na magnífica obra Missionários da Luz, que é uma operação hipercomplexa, porque espiritualmente somos herdeiros de nós mesmos. Submetidos à lei de causa e efeito, estamos colhendo o que plantamos. Estamos vivendo os efeitos cujas causas remontam no passado. Segundo Allan Kardec, a maioria das colheitas da vida presente referem-se à própria vida presente. E, em menor parte, o plantio se deu em existências anteriores. Mas então não é correto separarmos, né, como coisas absolutamente distintas. É verdade que o espírito é imperecível, indestrutível, eterno, criação de Deus. E a extensão de nós mesmos, o corpo físico, é perecível, não é eterno. Porque ele foi feito, moldado nessa operação hipercomplexa para essa existência. Porque somos a síntese de um processo evolutivo multimilenar. E carregamos essa carga genética, entre aspas, pegando um termo da biologia, da genética, trazemos essa carga genética que é a colheita, que é aquilo que plantamos e estamos colhendo. Então, se espiritualmente somos herdeiros de nós mesmos, nós trazemos uma carga genética espiritual que vai moldar a extensão de nós mesmos, que é o corpo físico, nessa operação hipercomplexa que eu chamo, porque tem a carga genética dos nossos genitores, que vão nos fornecer o material físico para que possamos interagir nessa dimensão material própria do planeta Terra. Então, nós estamos aqui no domingo, remotamente, obedientes ao mandamento que manda guardar o dia de sábado, tomando contato com o caminho apontado por Jesus, com suas lições, com suas revelações, para que possamos ir temperando a nós mesmos, né? O que somos e o que queremos ser. O que somos e o que queremos ser. Que nível de comprometimento nós estamos tendo com o empreendimento de nós mesmos, utilizando os recursos espirituais fornecidos por Jesus, pela vida também, e fazendo uso dos recursos materiais do planeta reencarnante, posto que aprendemos no Livro dos Espíritos que nós utilizamos os recursos materiais, né, os insumos materiais do planeta reencarnante para compor esse corpo físico. É complexo, né, gente? Mas a doutrina espírita esmiuça tudo isso que eu estou falando nesses poucos minutos que estaremos juntos aqui. E é importante nós olharmos para essas questões, de novo, guardando o dia de sábado. Para nós não é o sábado, né? Pode ser o domingo, pode ser a segunda, pode ser qualquer dia da semana, no qual tenhamos esse cuidado conosco. Esse cuidado conosco. E aí cada dimensão de nós, perdão, cada dimensão de nós tem as suas necessidades, os seus cuidados. Então, nós estamos trabalhando remotamente porque o nosso corpo físico, nem todos têm a forma de combater esse predador do ser humano que é o coronavírus. A Covid-19 é a doença. O coronavírus é o vírus predador do ser humano,
porque o ser humano foi lá mexer em ecossistemas que ele não deveria ter feito, e esse vírus, no ecossistema onde ele estava, ele não produz nenhum estrago. Mas retirado daquele ecossistema e trazido para o ambiente humano, o ser humano não tem os anticorpos, nem todos nós temos os anticorpos necessários para combatê-lo. Então, até uma diferença grande que tem da Covid-19, grande e mortal, né? Da Covid-19 para o H1N1, lembra do H1N1? Que eu tive H1N1 também, e os sintomas que eu tive do H1N1 foram muito piores que o da Covid. O que acontece é que a Covid, para muitos de nós, ele não tem sintomas. A doença é assintomática. Então a pessoa está contaminada e não sabe que está disseminando esse vírus. O H1N1 não. Você fica doente mesmo, quase uma pneumonia. Pode evoluir para uma pneumonia se não cuidar. E além do que, o H1N1, a gente descobriu um antiviral que é raro, são raros os antivirais, que era o Tamiflu, né? Então, você tomava o Tamiflu, ajudava a combater, mas, como sempre, o melhor remédio para vírus é o descanso, né? O descanso, a boa alimentação, para que o nosso sistema imunológico funcione e possa debelar essa infecção pelo vírus. A Covid-19, em muitos casos, é assintomática, por isso a necessidade do distanciamento social, do uso de máscara para todo mundo. Porque a pessoa não sabe se ela é sintomática e está lá contaminando quem não é. E uma distinção que a gente precisa fazer, gente, eu escuto muita gente, eu recebo muita pergunta pelas mídias sociais, mesmo nas palestras, e depois vem pergunta pelo WhatsApp, no chat aqui, que é o seguinte: no meio espírita as pessoas me chamam de Marquinho, né? Porque Papa era o meu tio-avô, o seu Papa, então no meio espírita eu sou Marquinho. Marquinho, não é uma questão de vibração, não é uma questão de vibração espiritual, se a gente mantiver a fé firme, né? Se a gente mantiver a certeza de que nós vamos vencer essa doença, né? Vibrar positivamente, não é isso que é importante, que é imprescindível para matar, para debelar o novo coronavírus? E eu digo, isso é muito importante para todos os momentos da nossa vida. Mas se isso fosse a verdade absoluta, o seu Eurípides Barçanufo não teria morrido de gripe espanhola, que era um vírus com características muito parecidas com o Covid, com o coronavírus, porque era transmissível pelo ar. Só que lá, eles não sabiam o que era, né, a gripe espanhola. Vocês sabem que tinha o nome de gripe espanhola porque a Espanha estava neutra na Primeira Guerra Mundial, então os exércitos da Europa e o exército dos Estados Unidos, as autoridades escondiam que havia essa gripe, né? Que havia esse vírus, o influenza, contaminando e matando as pessoas para não desanimar as tropas. Então eles mandaram as tropas para o campo de guerra, mandaram para a morte. Por isso que foram milhões de mortos naquele ano. E a Espanha, que estava neutra na guerra, com a imprensa livre funcionando, pela imprensa, pelo noticiário, soube-se que havia, então, esse vírus predador do ser humano, dizimando milhões de irmãos aqui na Terra. Então, por isso que ganhou o nome de gripe espanhola. O seu Eurípides, gente, precisa não conhecer a biografia dele para achar que o seu Eurípides não tinha fé. Né? Ao contrário, o seu Eurípides Barçanufo é um exemplo de espírito que não era santo, mas que santificou a vida em atitude, em caridade, em estudo. O seu Eurípides prezava muito a educação, o estudo, as fontes de conhecimento, tanto que funda o primeiro colégio espírita do mundo, o Colégio Espírita Allan Kardec, que sempre que a gente vai para Sacramento, faz tempo que eu não vou para lá, a gente visita. Então, acho importante nós afastarmos essa questão da fé, da vibração, das ondas de vibração, porque, né, quisera, numa existência, nós chegássemos no nível de evolução do seu Eurípides Barçanufo. Nós precisamos ainda, sei lá, de umas 10, de umas 40 reencarnações para
encostar no seu Eurípides, e aí, graças a Deus, ele vai estar mais adiante, nos ajudando, acendendo luzes nos nossos caminhos. Tudo bem? Então, estamos aqui cuidando de nós mesmos, tá certo? Agora, da dimensão espiritual, mas eu espero que, né, depois, durante o dia, na manhã, à tarde, uma caminhada, um exercício, né? Ainda mais nesse tempo de pandemia que a gente está ficando muito sentado em casa, exercícios muito simples de movimentar a articulação, os ombros, o pescoço, mas simples mesmo, para lubrificar as nossas articulações. Reparem como os animais se espreguiçam o dia todo, várias vezes ao dia. Vem do instinto de sobrevivência deles, que, num dado momento, tem que fugir do predador, num dado momento tem que correr atrás de uma caça, senão morre, né? O animal lida com a vida e morte o tempo todo, tá certo? Por isso que os povos indígenas também, eles faziam fazem até hoje, né? As danças, né? Um dia anterior à caça, a dança da caça. Um dia anterior à guerra, a dança da guerra. Porque lida com a vida e morte. Se ele não for hábil a ponto de caçar, ele morre de fome. Se ele não for hábil a ponto de fugir, ele também morre, porque o predador pega ele. E assim na guerra e tal. Então nós precisamos aprender a fazer esses exercícios para cuidar de maneira holística, né? De maneira integral, a dimensão espiritual e a dimensão material. E essa introdução que eu estou fazendo, inspirado pelo momento que vivemos da pandemia do novo coronavírus, guarda relação com o texto evangélico proposto pelos companheiros do Missionários da Luz, que eu agradeço muito pelo convite, pela confiança, uma oportunidade de estarmos sintonizados com as faixas de vibração do Cristo, nunca é demais, né? Nunca é demais estarmos sintonizados, esse movimento de sintonia, de expansão da nossa espiritualidade, para perceber melhor essas faixas de vibração da espiritualidade maior. A proposta do estudo de hoje guarda muita relação com essa vivência humana na Terra, que é a dimensão espiritual, nós, o ser indestrutível, imperecível, eterno, e a dimensão material, as coisas que dizem respeito à vida material aqui na Terra. Então, Lucas anotou essa passagem, que ele teve notícia, né? Ele não presenciou, ele teve notícia que Jesus, em suas pregações, visitava uma casa que tinha duas mulheres, Maria e Marta. E ele, de passagem por ali, entra nessa casa e é recebido com muito amor, com muito carinho, né? Ele é recebido nessa casa. Muito bem, Marta tinha uma irmã que chamava Maria, e Maria vem e senta-se perto de Jesus para ouvir a sua palavra. Marta, preocupada em receber bem, ela estava um pouco agitada, um pouco ansiosa, afinal Jesus estava na casa dela. Já pensou? Já parou para pensar o que é isso, né? Jesus em nossa casa. Vocês vão me dar licença de fazer um parêntese agora para relembrar um compromisso que Jesus assumiu conosco quando disse: sempre que vos reunirdes um ou mais em meu nome, eu estarei presente. Me deem esse parêntese porque é muito importante relembrar. Agora, precisamos ver o que estamos fazendo para convidá-lo. Né? Que tipo de atividade na nossa casa, que tipo de assunto, que tipo de trabalho é agradável para Jesus estar presente. Porque já pararam para pensar, determinados ambientes, a gente não gosta nem um pouquinho de ficar, né? Por conta da conversa, por conta da sujeira, por conta de vários fatores, a gente acha agradável ou desagradável permanecer num lugar. Assim é com Jesus, apesar de toda a sua evolução espiritual, toda a compreensão do nosso atraso espiritual ainda, mas ele veio na condição de médico das nossas almas e de educador também. Ele entende. Mas, poxa, vamos caprichar, né? Vamos cuidar mais do que a gente está pensando, do que a gente está falando, se existe amor na nossa palavra, se existe consideração, se existe carinho, para que a atmosfera espiritual do Cristo seja agradável. Mas vamos voltar aqui há 2000 anos, quando
Jesus entre nós aqui na terra entra na casa de Marta e Maria. Então Marta estava agitada, ela estava preocupada, o que oferecer, alimentação, né? Se estava arrumada, e Maria simplesmente sentou ao lado do Cristo. Ela, magnetizada pela presença dele e conhecendo tudo aquilo que ele vinha dizendo, as curas que ele vinha fazendo, ela simplesmente senta ao lado de Jesus e começa a ouvir as suas palavras. E então, Marta vira para Jesus e fala assim, mas Jesus, mestre, dá um toque na Maria, pede para ela ligar o desconfiômetro, por favor. Agora são palavras minhas, né, gente? Fala para ela me ajudar aqui, né? Estou aqui agitada, correndo, e Jesus fala assim, ó, Marta, Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. E agora, gente? Como é que a gente faz? Lá no versículo 42 do capítulo 10 de Lucas, Jesus se dirige a Marta e diz, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E aí a gente fica, como eu disse, nós estamos aqui nesse, não é um dilema propriamente dito, o dilema está posta para reflexão, mas nessas dimensões de cuidado, o cuidado espiritual e o cuidado material. Evidentemente que nós precisamos de um equilíbrio. Jesus faz essa proposta em outros momentos dos evangelhos. Por exemplo, quando ele diz, aquele jovem que perguntava para ele o que ele tinha que fazer para ganhar a vida eterna, vocês lembram dessa passagem? E Jesus pergunta, o que você tem feito? Ele fala, eu cumpro os mandamentos. Ele cita alguns mandamentos, né? Honrar a pai e mãe, não matar, né? O não matarás, guardar o dia de sábado. Jesus falou, ok, faça isso, amar a Deus acima de todas as coisas, faça isso e você viverá. Né? Aí ele conta a parábola do bom samaritano, porque ele fala amar ao próximo como a si mesmo. Ele pergunta, quem te pareceu o próximo daquele que estava sofrendo? O bom samaritano. Né? O bom samaritano, gente, nos dias de hoje é o famoso Zé Ninguém. Porque a Judéia não tinha preponderância, não tinha importância nenhuma, não tinha importância econômica, cultural, política, nos esportes, nas artes, nada. Né? Preposto do Império Romano. A vila da Samaria era hostilizada pelos judeus, como um bando de Zé Ninguém. Mas foi o Zé Ninguém que teve a atitude de acudir aquele que estava estrupiado, então Jesus coloca ele como modelo. E os fariseus ficaram furiosos, né? Aquele pessoal que acha que a importância do saldo no banco, do sobrenome, dos títulos, do rótulo, Jesus fala, amigão, não é por aí. O bom samaritano, você mesmo disse, é a figura que pareceu próximo daquele que estava sofrendo. E a conversa continua. Num dado momento, Jesus diz que o necessário para se salvar era vender tudo que ele tinha e segui-lo. Vende tudo que você tem e me segue. E o moço foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. E Jesus não aliviou para ele, né? Porque Jesus não pode aliviar na parte da lição. Ele passa a lição integralmente. Ele vai aliviar no julgamento, né? Porque nós sabemos que tem os atenuantes e os agravantes, né? Muito será pedido a quem muito foi dado. Então, quanto mais consciência nós temos e insistimos no erro, as consequências serão mais severas. Jesus até se refere a açoite, né? Aquele servo que tinha consciência do que queria o seu pai, o seu senhor, e descumpriu, ele receberá muitos açoites. Já aquele que não tinha consciência, que não sabia, receberá menos açoites. Jesus se dirigindo a uma sociedade agrária, simples, evidentemente, né? Passados 2000 anos, nós reconhecemos que somos governados, submetidos pela lei de causa e efeito, e é evidente que os efeitos serão diferentes, né? As consequências serão diferentes à medida que tomamos consciência. Então, o vende tudo que você tem e me segue, é evidente que Jesus não está dizendo para a gente se desprender de tudo que é material para poder segui-lo. Mas ele passou a lição e a gente vai assimilar
conforme nós temos condições espirituais. A gente não pode querer dar um passo maior que a perna, porque senão o nosso emocional também não resiste, a gente pode deprimir e a obsessão pode vir, não é? Pode vir. Por isso que a gente precisa tratar das duas dimensões, e agora falo de uma terceira, que é a emocional. O lidar com a espiritualidade, ele é imprescindível. Guardar o dia de sábado, cuidar do corpo físico, cuidar da extensão de nós mesmos, que tem suas necessidades, a boa alimentação, o descanso, a atividade física. Atividade física é diferente de esporte de alta performance. Isso é uma coisa. Atividade física é aquela coisa básica, de 30 minutinhos por dia, no mínimo, e o movimento das articulações para estar lubrificadinha para o nosso corpo funcionar bem. Então, Jesus vive propondo essa questão. Quando ele fala, vende tudo que tem e me segue, e essa é a revelação, o que ele está nos trazendo é, se nós darmos importância maior às questões materiais, nós vamos esquecer aquilo que Jesus coloca para Marta, que é a parte essencial, né? A parte é necessária, mas uma só é necessária. De novo, como assim uma só é necessária? Então, se eu ficar numa situação de oração, se eu ficar numa situação de adoração, eu vou morrer de fome, né, gente? Somos espíritos encarnados, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa comprar remédio, alimento, a gente precisa morar, a gente precisa se vestir. Percebe que essa relação espírito-matéria, ela está presente em nossos dias e em nossas necessidades? Então, o bom senso, né? O equilíbrio. Poxa, mas bom senso é uma coisa tão relativa, né? Lá na lei de conservação, Kardec pergunta, né? Mas o supérfluo para um, o que é supérfluo para um não é para outro. Essa relação do supérfluo e do necessário é muito relativa. É. Mas o Espírito Verdade responde para Kardec. O ser humano tem a intuição, a inspiração para perceber o que é realmente necessário. E se não aprender pelo exercício, vai aprender pela ausência. Porque quando o Espírito Verdade responde, mas o ser humano tem o necessário, o Kardec fala assim, peraí, tem muitos irmãos nossos que estão privados do necessário numa existência muito difícil. E é verdade. A pobreza é muito diferente da miséria. Irmãos nossos estão vivendo na miséria, tomando contato. Metade dos brasileiros tem contato com esgoto a céu aberto. Metade dos brasileiros, gente. 2021. Olha que absurdo isso, né? Metade. Então, e passa fome. E não tem acesso a uma moradia digna, à água tratada, ao esgoto coletado. Então é evidente que essa pessoa está exposta a condições muito severas, privada do necessário. E aí a gente vai na abordagem espiritualista, e os espíritas também fazem essa abordagem, que é, olha, esse é o efeito. Qual será a causa? E o Espírito Verdade responde, o abuso do necessário. Então nós precisamos vestir, é necessário, mas ostentar roupas não é necessário. Nós precisamos do alimento, mas o exagero da alimentação não é necessário. Nós precisamos da atividade física, mas os exageros não são necessários. Então, aprender, né, por isso a misericórdia divina nos oferece essas oportunidades seguidas de reencarne, desencarne, para a gente fazer essas avaliações. E pelo efeito deduz-se a causa. Então, esse bom senso que vamos desenvolvendo, mas que Jesus chama a atenção, ó, presta atenção agora, né, no que é necessário, porque nós estamos encarnados. Poxa, né, demoramos um tempo razoável para a construção dessa operação hipercomplexa, como eu disse no começo, que é a conjugação dessa carga genética espiritual, o que trazemos às outras existências,
com a carga genética dos nossos genitores, com os elementos naturais do nosso planeta, para a construção dessa extensão de nós mesmos, que é o corpo físico, poxa, deu muito trabalho. Vejam a responsabilidade que temos perante a vida para ter esse organismo físico. Por isso que nós advogamos sempre, incondicionalmente, a cultura de paz. Porque a violência, ela pode descambar para uma situação do descontrole e colocar em risco a nossa própria vida. A violência, a negligência, a irresponsabilidade, tá certo? Então nós temos que zelar pela vida, pela oportunidade, porque, gente, a doutrina espírita esmiuça o quanto consciencialmente sofríamos no plano espiritual e pedimos, suplicamos essa oportunidade, porque estamos, sim, fatalmente predestinados para a felicidade, mas nos erros e acertos trazemos lembranças difíceis, que são penosas. E se hoje somos imperfeitos e as nossas lembranças nem todas nos trazem felicidade, no passado de imperfeição maior, as nossas recordações trazem peso. E aí, essa tecnologia da misericórdia divina de ter o consciente e o inconsciente. O nosso consciente não acessa esses milênios guardados no nosso inconsciente que se manifestam pela intuição. Não está perdido. A nossa maturidade espiritual acumulada nesses milênios não está perdido. Ela se manifesta pela intuição. E nós vamos, então, nos conduzir, né? Aquilo que Jesus chama de tesouro no céu, ajuntai tesouros no céu, porque lá o ladrão não rouba, a traça não rói, a inveja não cobiça, nada mais é do que a nossa maturidade, porque é acessível pela intuição, porque o consciente não dá conta de lembrar, né, de vivenciar as nossas delinquências do passado. Então estamos aqui com os nossos traumas, com as nossas neuroses, nesse Hospital Escola Planeta Terra, temperando a atenção às questões do nível espiritual e às questões do nível material. Então, Jesus, se dirigindo a Marta, falou: olha, Marta, Maria escolheu o essencial, escolheu o necessário, deixa ela aqui. Maria, evidentemente, nós não sabemos, também devia dar atenção às questões da arrumação de casa, às questões materiais. Mas a cena, Jesus aproveita para dizer: olha, se nós somos eternos e indestrutíveis, se nós vamos viver as consequências dos nossos atos, se a vida espiritual é eterna, o que nós temos que dar mais atenção? Mais atenção. Não é 100% de atenção, porque, de novo, senão a gente morre de fome, a gente não tem comida, roupa, casa para morar, dinheiro para comprar remédio, né? Pagar o dentista, psicólogo, né? Senão, como é que a gente se cuida da nossa emotividade aqui na Terra? Mas tanto para aquele moço que Jesus pediu, orientou, vende tudo que tem e me segue, quanto para Marta, nós vamos entender que essa temperança, né, gente? Essa temperança, poxa, que gostoso que é estar aqui, né, sintonizado nas faixas vibratórias do Cristo e de todos os trabalhadores da sua seara, para que possamos melhorar a nossa vibração espiritual e perceber essas luzes das dimensões espirituais superiores, porque isso favorece a nossa intuição, a nossa inspiração. Favorece a nossa intuição, porque nos coloca numa vibração melhor, mais elevada, percebendo as luzes que o Terra-Terra não nos oferece. E inspirados por essa dimensão, nós vamos favorecendo as nossas escolhas, que são de todo dia. Vender tudo que tem e me segue é uma decisão de todo dia. Todo dia a gente pode dar mais importância às questões materiais, né? À ganância, ou todo dia a gente pode dar mais atenção à fraternidade, ao perdão, à compreensão. Mas a gente precisa melhorar o nosso modo de funcionamento, que nem o celular lá, modo avião, né? Põe no modo avião. Põe para funcionar. Que modo a gente está funcionando?
Meu cunhado um dia entrou dentro do centro espírita e falou assim: Marquinhos, hoje eu estou funcionando no modo furioso, porque me falaram isso, me fizeram aquilo. Eu falei: então tá bom. E aí eu defendo sempre aquela tese, né? Leve desaforo para casa, mas joga fora antes de entrar. Porque senão vira o revide, a cultura de paz fica onde? Né? A discussão no trânsito pode descambar para onde? O revide pode descambar para onde a gente vai comprometer a possibilidade de voltar para casa, no reduto do nosso lar, encontrar nossos amigos, jogar um futebolzinho, ouvir um samba. Vamos comprometer isso por conta de discussão, de briga? O Dr. Bezerra de Menezes usava a palavra discussão quando era deputado federal, porque é discussão do assunto, né? Não é briga. É lindo ele dizer isso quando ele está escrevendo um texto maravilhoso, quem quiser acessar pela internet, que ele defende o fim da escravidão. E então, ele fala assim: olha, eu não sou dono da verdade, mas vamos discutir o assunto, né? E aí vocês imaginam as fake news para cima dele, né? Onde esse doido pensa que nós vamos tocar nossas fazendas? Como é que nós vamos tocar nossas fazendas? Esse médico não sabe nada de economia, né? Como é que nós vamos produzir? Ele fala: olha, só estou dizendo que o ser humano não tem que ser escravizado, mas vamos discutir o assunto, ele falava. E a síntese disso, né, vai surgir, né, tese, antítese, síntese, né, vai surgir uma síntese, vai surgir um avanço. Nós temos que promover um avanço. E nós estamos atrasados aqui no Brasil, provavelmente em muitas partes do mundo, em pelo menos 133 anos daquilo que Bezerra de Menezes nos passa, porque ele propõe uma política pública de acolhimento daquelas famílias, daqueles irmãos que foram escravizados, que foram violentamente arrancados do seu local de vida, né, da onde eles estavam reencarnados, né, foram brutalmente arrancados, escravizados e depois jogados na rua. Se vira. Não houve e não há até hoje uma política pública dirigida para isso. O Dr. Bezerra de Menezes, lá atrás, trazendo a noção da importância de políticas públicas para as populações mais vulneráveis, oferecendo as mesmas oportunidades, ou no mínimo, se não as mesmas, algumas oportunidades para que com elas cada um use os seus recursos para avançar. Então, essa análise do material, do espiritual, do necessário, do supérfluo, a diferença de ganância e de ambição, né? Porque a ganância é a ganância. É querer ter o máximo, né? Querer lucrar o máximo. A ambição, não. A ambição, ela pode ser uma ambição saudável. A minha ambição é passar pela porta estreita, né? A minha ambição, ela é de nível espiritual. Eu quero compreender mais. Eu quero ser mais amoroso, mais fraterno, mais compreensivo. Quero trabalhar mais, quero servir mais. Quero homenagear o Cristo, não só na Páscoa, na cerimônia do lava-pés, mas todo dia me colocar na condição de servidor. Porque vocês sabem, né? Humberto de Campos, na Mediunidade do Chico Xavier, o livro Boa Nova, que é sinônimo de evangelho, né? Novidade, boa nova, bossa nova. Bossa nova é um jeito diferente de cantar o samba. Boa nova, um jeito diferente de ler as escrituras, né? Um passo adiante. Quando ele, na cena de Páscoa, estava uma discussão infantil entre os discípulos, quem seria o maior no reino de Deus, quem sucederia Jesus, e Jesus, ouvindo a discussão infantil, ele não fala nada. Ele simplesmente se despe, né? Se despe perante os discípulos e coloca em torno dos rins, uma toalha, que era como se vestia uns escravos à época do Cristo. E ele começa a lavar os pés dos discípulos. E há um constrangimento nesse momento, Jesus lavando o pé, porque ele fala: o maior no reino de Deus será aquele que se fizer servidor de todos. Né? Então vamos homenagear o Cristo na figura de Maria e de Marta, que vivia aquele dilema, do rapaz que, poxa, se ele fez aquela pergunta, é porque estava interessado no assunto, o quanto foi importante para ele ouvir aquilo, né? Nesse divino duelo que eu chamo, né?
Divino duelo, porque é o duelo espiritual, quem que eu sou, quem que eu quero ser. Sejam esses versículos carinhosamente anotados por Lucas e desenvolvidos por Emmanuel lá no Vinha de Luz, logo na lição número 2. Emmanuel também discorre sobre esse assunto, sobre essa importância. Sejam esses versículos inspiradores para o nosso domingo aqui no Vinha de Luz. Tá bom, pessoal? Foram essas observações que eu trouxe para o nosso domingo. Peço desculpas pelas minhas limitações, pelos meus erros de português, mas a nossa intenção foi provocar essa reflexão, trazendo as anotações de Lucas, propostas pelos amigos do Missionários de Luz, que uma vez mais eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse trabalho, me colocando mentalmente nas faixas de vibração com Cristo, melhorando a atmosfera espiritual aqui da nossa casa, que nós possamos, então, melhorar o nosso reino íntimo de paz, para perceber os recursos com os quais a providência divina nos alcança em todos os momentos de nossa vida. Muito obrigado. Obrigado você, Marquinho. Agora eu aprendi. Eu não sou aqui de Ribeirão, eu estou em Ribeirão há pouco tempo, né? Então sempre o encontro. Você é uma das pessoas que eu mais cruzei aqui em Ribeirão. Fomos a sua mãe, vizinho, né? Então eu sempre te trato por Marcos Papa, mas hoje eu aprendi, é Marquinhos. João, que gostoso, que alegria, viu? Que alegria. Marquinhos, olha, que ótimo, foi maravilhosa toda a sua exposição, né? E muito interessante da maneira como você contextualizou a introdução, nos mostrando essa conjuntura que a gente vive hoje de Covid, né? E que tem tudo a ver com essa questão de só uma coisa, entretanto, só uma coisa é necessária, né? Nesse momento, nós precisamos aprender e saber ter o discernimento para escolher qual que é a prioridade, né? E essa questão de só uma coisa necessária é uma escolha de prioridades, né, Marquinhos? Pelo que você colocou, a gente precisa aprender a escolher quais são as nossas prioridades, não é isso? Sem dúvida, é isso mesmo. Nós temos que ter essa dimensão, porque, do ponto de vista material, a sofisticação ela não é acessível a todos, né? Até porque o nosso planejamento reencarnatório, muitas vezes, está escrito esse impedimento, a sofisticação material. Nem todos nós podemos comprar uma passagem e assistir às Olimpíadas lá no Japão agora, né? Agora, a sofisticação espiritual, ela é plenamente acessível a todos nós. Então, todos nós estamos livres para compreender, para perdoar, para ajudar, né? Todos nós estamos livres para passar pela porta estreita. Então, é muito importante fazermos essas reflexões e estamos aqui, né? Diante da vida, somos em 8 bilhões de reencarnados aqui na Terra, temos o Evangelho, temos a doutrina espírita, temos a faca e o queijo na mão para ter uma ambição espiritual e um comprometimento com isso, né? Para que possamos, entre erros e acertos, regressarmos um pouco maior para o plano espiritual quando o Papai do Céu chamar. E isso me atrai a atenção no sentido de que o quanto é moderno esse alerta que o Cristo faz a Marta, né? Nós temos convivido no mundo moderno com aqueles que são viciados em trabalho, aqueles que são viciados em religião. Exageros, né? Os exageros que você tão bem colocou na sua explanação, né? E nós verdadeiramente precisamos aprender a dosar toda essa questão. Certa feita, eu me lembro de estar participando da inauguração de uma quadra de esportes e chamaram o padre para benzer a inauguração, né? Aquela quadra, etc. e tal, e ele chamou a atenção na palestra dele, né? Da seguinte questão, falou: olha, uma das questões que distingue o ser humano dos animais é exatamente por ele saber dosar o seu trabalho. O animal, se você dar alimento ou chicoteá-lo, ele vai trabalhar até cair duro, até morrer. Já o homem, não, ele pode equilibrar com o lazer,
né, que ele estava falando sobre uma quadra de esportes, então ele apontava para essa questão, que nós podemos separar, compartimentar as nossas vidas, dosando as nossas atividades em tudo que nós fazemos. Então é muito importante, né, tudo isso que você está colocando, de termos um equilíbrio, no sentido que às vezes nós esquecemos de olhar dentro do nosso lar, na nossa casa, para os nossos filhos, para as nossas esposas, as esposas para os seus maridos, para os seus filhos, né? E no trabalho, às vezes, nos esquecemos de olhar para os nossos colegas, as suas necessidades, né? E estamos ali só presos e buscando só trabalhar, ou talvez, em outros momentos, só fazer atividade de lazer, e sem olhar, sem nos atentar para o que de essencial talvez esteja ao nosso redor, não é isso mesmo? Verdade, João. Tá bom. Nós estamos aqui na faixa já do teto do nosso espaço virtual, da nossa reunião virtual, e eu gostaria, mais uma vez, Marquinhos, te agradecer muito pela sua colaboração, pela sua vinda aqui conosco, que você possa retornar com outros temas aqui. Sempre é muito bom te ouvir, da maneira como você explana as interfaces que você faz entre aquilo que está lá no passado com aquilo que a gente vive nos dias atuais, a sua linguagem muito gostosa, muito acessível por todos nós. Obrigado, João. Eu já gostaria, a partir de aqui, me despedir de todos os nossos internautas aqui, né? Prometendo que no próximo domingo estaremos retornando com uma nova palestra às 10 horas da manhã, desejando a todos um bom final de domingo, um bom início de semana, né, que todos fiquem em paz, né, serenos, equilíbrio, que possamos enfrentar essas dificuldades que nos apresentam neste momento com bastante serenidade, com bastante equilíbrio. E já passaria a palavra também a você, para que você fizesse as suas considerações finais e, se fosse possível, fizesse a prece de encerramento também. Vamos sim, João. Tá bom. Agradecer uma vez mais pela oportunidade. Sempre que a gente é chamado a conversar com os irmãos, com todos aqueles que nos assistem, é uma oportunidade para nós mesmos, né? Porque são lições que nós mesmos esquecemos muitas vezes no nosso dia a dia e que, no reflexo das nossas imperfeições, a gente acaba agindo de maneira que a gente gostaria de ter sido melhor. Então, é uma oportunidade para nós mesmos, né, João? Então, eu quero agradecer a oportunidade e a confiança mais uma vez. E vamos elevar, então, o nosso pensamento a Deus, a Jesus, que possamos ser abençoados com os recursos que a nossa medicina terrena ainda não tem, mas que a medicina de Deus infinitamente tem, para que possamos ser curados das nossas enfermidades. Vamos lembrar de todos os nossos irmãos que passam por necessidades físicas, espirituais, que pela força da oração nós possamos compartilhar esses momentos, esse momento de bênção, de luz, de amparo, de amor. Possamos compartilhar esses recursos pelo espelho da mente, com a força da prece, suplicando a Deus, a Jesus, que encaminhe a quem quer que o nosso pensamento se lembre agora esses mesmos recursos, em alusão a quando ele reparte o pão. Não queremos essas bênçãos apenas para nós. Pedimos sim para nós, mas suplicamos. Abençoe aquele que tem menos que nós,
aquele que está mais aflito, aquele que passa por expiações e provas severas. Fortalece, Deus. Fortaleça esses nossos irmãos para que eles consigam força, resistência de vencer esse trecho do caminho. Que nós possamos ter um bom domingo, um bom descanso, um bom encontro com a nossa família, que nós possamos ter uma semana abençoada. Muito obrigado por ouvirem as nossas orações. Que assim seja. Assim seja. Até o próximo domingo. Obrigado, João. Obrigado, gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus.